Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Então, meu povo, hoje, apesar de estar há algum tempo sem apresentar um vídeo a vocês, venho trazer uma matéria diferenciada, até porque o nome do canal é um pouco de cada. E sendo um pouco de cada, o que acontece? A gente hoje vai falar, vou interromper aqui a sequência espírita dos programas que a gente fez, dos vídeos que a gente fez, e falar para vocês, tá, alguma coisa que é política, mas que nós podemos introduzir um raciocínio dentro do nosso clero. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós temos em nosso segmento religioso várias vertentes de gêneros. E aqui eu quero deixar claro que eu não sou contra nada, tá? E o que eu vou comentar é devidamente referente ao axé que cada pessoa frequenta, né? E isso é salutar. Então vamos lá. Nós temos aí no nosso país e internacionalmente falando também vários de seres humanos que têm a vertente, quando é homem tem a vertente feminina e quando é mulher tem a vertente masculina. Tudo bem, sem problemas. Cada um é dono do seu corpo, da sua vida e faz dela o que quiser, sem problemas nenhum. Mas vamos lá, minha gente, levando esse assunto para dentro do nosso clero religioso e independente de qualquer segmento de axé, é válido você analisar. Chamo a atenção de vocês. Veja bem, meu povo. Se um clero religioso, tá, advertente, é de matriz africana, que também é direcionado para o correto, que também é direcionado para o crescimento psíquico, individual e intelectual de cada um. E quando a gente se refere à evolução, tudo se evolui, mas não pode evoluir com bagunça e sem aparato legal. Então vamos lá. Se uma casa de axé, uma casa de santo, tem um homem, biologicamente falando, com transição para a feminina, como que esse sacerdote vai proceder com este gênero e com essa pessoa que se identifica com esse gênero? Por que falo isso, minha gente? Porque simplesmente, meus irmãos, também dentro do candomblé ou na umbanda, nós temos segmentos, doutrinas e costumes. E isso vem de longos e longos tempos, desde que se chegou à Bahia. Então vamos lá. O que você está dizendo, seu Ângelo? Eu estou dizendo o seguinte. Quando sai o Iaô, eu estou falando do Iaô, não estou falando da pessoa. Tá? Agora eu vou denominar o Iaô. Quando sai um Iaô do sexo masculino, ele vai fazer referências às consagrações existentes dentro do clero. Ou seja, ele vai sair do roncó, vai dar os devidos giros que implicam na consistência do contexto. Ele vai bater cabeça na oriaxé, ele vai bater cabeça na portaria, ali a porta de entrada e saída do barracão. Ele vai bater cabeça para os ogães e vai bater cabeça para a administração do barracão, ou seja, o pai de santo, a mãe pequena, a mãe criadeira, enfim,
a quem mais o pai de santo assim achar que é viável, que é determinante. Legal. Porém, este ato, meus irmãos, ele tem uma peculiaridade. Essa peculiaridade é que começa a ser debatida por mim e também desrespeitada, por isso eu debato, desrespeitada por algumas casas de santo. Vamos lá. Eu disse que o Iaô que está saindo é um Iaô Oboró. Ele é homem e não o orixá a qual ele é dedicado, ou que ele traz em seu ori. Então, o santo dele é Oboró. Vou pegar aqui um orixá, tá? Xangô. Então, se essa pessoa do sexo masculino, tá, cujo orixá é Xangô, a hora que ele vai bater a cabeça, que ele vai fazer referência aos cantos sagrados da casa, aos locais sagrados da casa e aos seus superiores, ele simplesmente vai ter que se prostrar ao chão de uma certa forma. Se ele é homem, ele vai se prostrar ao chão, tá, com o corpo ereto, tá, as mãos acompanhando o corpo, né? Ou seja, os braços vão ficar ladeados ao corpo e simplesmente baterá a cabeça ali de forma de sorrão, ou se ele já estiver pronto com a mão esticada para trás, lateralmente ao corpo, e se for Iaô, como eu estou citando, ele vai de sorrão, né? Mas com a barriga para baixo, o peito para baixo. Aí lhe pergunto, beleza, tá certo, é o que tem que ser feito. Se for uma mulher, tá, com o orixá de ori, né, o seu orixá de cabeça, faz a mesma referência, porém, ao deitar-se para bater cabeça, tá, vamos dizer que ela seja de, sei lá, de Inhaçã, ok? Então, simplesmente, ela não vai se prostrar ao chão como o Oboró, o homem, tá? Tem uma particularidade aí, tem uma evidência aí nesse ato. Então, aí, olha só como é que as coisas vão influenciando. Política e a religião. Olha só como é que fere. Não é a política, mas eu estou falando de uma situação política que está em evidência, e aí, né, muitos estão questionando, e eu estou trazendo para o nosso clero exatamente para nós prestarmos atenção e não cometer o mesmo erro, tá? Então, minha gente, se a pessoa do sexo masculino, tá, se considera mulher, o que vai acontecer? Duas coisas. O pai de santo vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim: meu filho, você é mulher do portão para fora. Do portão para dentro, eu não posso permitir que você se considere mulher, porque biologicamente você é homem. E aí a confusão está formada. O pai de santo tem dois caminhos: ou ele permite, ou ele não vai permitir. E o que ele tem que fazer é não permitir, porque se ele permite, ele está simplesmente agredindo a ritualística, o seu axé e os seus orixás. Então, eu estou trazendo esse fato para a gente notar o quanto que determinadas atitudes influenciam.
E no momento em que influenciam, quebra a ritualística do nosso axé, porque também nós temos muitas pessoas assim dentro do nosso axé. E hoje, como se não pode se falar nada que tudo é crime, como é que fica uma casa de santo se houver um questionamento desse? Hein, meus irmãos? Olha o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Então, vai se respeitar o axé ou vai se respeitar a vontade daquela pessoa? Não pode. Primeiro, tá? Ele sendo biologicamente homem, ele não pode, tá? Estar dentro da roda de axé, a roda do candomblé, vestido de iabá. Não pode. Ah, mas olha, aqui a gente está comentando a realidade. Isso não é evolução, isso é abuso, isso é quebra de axé. Ah, mas olha só, fulano, tá? É assim, fulano faz isso, fulano é aquilo, fulano faz aquilo outro. Gente, não tem isso. Você começa a quebrar a força do axé se você não optar pelo correto. Aí alguém vai falar assim para mim: pô, mas Ângelo, de onde tu tirou isso? Aonde está escrito isso? Quem vai garantir que você está certo? Simples, porque o homem, quando prostra o corpo à terra, tá? Onilé o reconhece como homem, tá? E a mulher não se prostra de peito ao chão, com barriga ao chão. Por quê? Porque ela não pode confrontar o seu útero, os seus seios, com o Onilé, a terra. Porque quem vai levar o prejuízo é ela. Por isso, na Nigéria e nos candomblés, se usa o pano da costa, o atacã, né? Como se diz? Atacã não, perdão, o pano de cintura. Né? Então, meu povo, tudo tem um porquê e o porquê tem que ser dito. Então eu perguntaria a vocês, vou citar eu para não dar problema, tá? Sou gay, eu sou trans, tá? E estou todo empoderado, porque a legislação hoje permite, então eu estou todo empoderado. Eu perguntaria a vocês, eu vou visitar uma casa de santo, chegar lá, eu dou balé de ladinho? Tá certo isso? Então, meu povo, não é preconceito, é a realidade. É a realidade. Então, estou trazendo esse ato em evidência que está aí na mídia jornalística, né, que todos nós sabemos. Não vou citar aqui o nome para não trazer problema para mim. Então, estou trazendo isso para dentro do nosso clero, porque o nosso clero tem muitos adeptos que sustentam esse gênero. Estou contra? Não. Eu estou falando em termos de ritualística e respeito de um axé, de uma casa de santo, em referência não só ao axé, mas os orixás e aos outros irmãos. Né? Por quê? Porque entrou do portão para dentro, simplesmente o orixá sabe se você é Iabá ou se você é Oboró. Entende, meu povo? Então, estou trazendo uma evidência que está na mídia para vocês analisarem e pensar. Tá? Pensarem bem, para que depois a gente, ou alguns, comece a sofrer a reviravolta espiritual dentro do próprio axé. Por quê? Porque fulano é assim, fulano é assado, fulano é de um jeito, fulano é de outro. Mas a realidade é uma só. Numa casa de santo, nós não podemos ter homem vestido de mulher. Não existe. Não existe. Tá? Isso não é evolução, não.
Isso não é evolução. Evolução é o que eu estou trazendo para vocês. É evoluir. Evoluir é entender por que a roda do candomblé é para a esquerda, o que ela significa. Evoluir é saber o que significa o Nila. Evoluir é saber o que significa uma cumieira e um ariaxé. Isso é evoluir. É conhecer. Que aí você consegue identificar as coisas mais fáceis. E as suas buscas terão as respostas mais singelas e profundas possíveis. Mas não agredindo o axé, não agredindo aos irmãos componentes do axé. O ebé, ele faz parte, ele começa o seu espaço do portão que divide o quintal e a rua. Passou do portão para dentro, é ebé. Entendeu? É templo religioso. Não é? Então, está muito esculachado o nosso clero. Por quê? Por causa dessa evolução. Sabe? Por causa dessa evolução. Nós não vamos deixar de ter adeptos, tá? Aqueles adeptos que se identificam em ser mulher, e nós vamos ter adeptos daqueles que se identificam como homens. Não tem problema, é a natureza, ou cada um faz do seu corpo, da sua vida, o que quer, mas tá? A gente tem que entender que a gente pode ser o que a gente quer, mas a gente não pode fazer o orixá aceitar o que a gente quer, porque o orixá vai aceitar quando você respeita. Quando você não respeita, ele passa a te deixar de mão. E é o que a gente está vendo aí, é só clicar no YouTube que a gente vê aí. Entendeu, meu povo? Aí, partindo desse ponto, olha só, eu tenho vídeos gravados aí exatamente falando de determinadas coisas que eu estou comentando, mas eu vou relembrar. Vejam só, simplesmente, hoje, a gente não. O povo que diz que está evoluído esquece que tem cumieira e ariaxé, o que ela se representa, que tem espaço, tempo e harmonia, tá? Ninguém quer saber disso. Aí sai dali, vai fazer o pagode do Zé lá no barzinho, a igreja da Pombogira lá não sei aonde, aí vai cantar num carro de som e começa a cantar cantiga de Exu e nego recebe Pombogira e nego recebe Exu. Gente, cadê o critério? Será que essa evolução aí sobrepõe aos ancestrais que chegaram aqui no Brasil e nos deram essa cultura, nos ensinaram essa cultura? Porque, pelo que eu sei, eu tenho 64 para 65 anos. Pelo que eu sei, pelo que eu já li, pelo que eu já vi, pelo que eu já ouvi, simplesmente o critério é o mesmo. Sempre teve, mesmo que seja um barraquinho, uma cumieira e um ariaxé. Alguém sabe o que representa a cumieira e o ariaxé? Alguém sabe por que e o que representa, o que fala a cumieira e o que fala o ariaxé? O que representa? Vou dar um spoilerzinho para vocês. Olha só. O mundo era uma bola preta. O mundo era uma bola preta. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E dessa forma, meu povo, tá? Quem mexe com Meridilogum, quem mexe com Ifá, quem é candomblecista, no mínimo já ouviu isso. E eu vou dizer para vocês: primeiro Odu no mundo chama-se Oiecumedi. Quando Deus disse assim, ó, que faça-se a luz, e a luz foi feita, ele passou a ser o segundo. Quando ele passa a ser o segundo, ele não está no céu mais. Quem está no céu é Dionilé.
que se torna-se o primeiro Odu a chegar no mundo. Aliás, chegar não, enviado ao mundo, porque o primeiro já existia. E esse que já existia era a bola preta, que representa várias coisas, tá? Para quem é estudioso, vai entender o que eu estou falando. Se o mundo era uma bola preta e Deus disse, faça-se a luz, e daí ele determina que o Odu Edionila desce à terra, e aí ele transforma o Ecumedi no segundo Odu. Como que a gente classifica isso, meu povo? É isso que é evolução, é buscar o que representa as coisas, buscar com profundidade, para poder passar com profundidade e sabedoria. E Dionila, tá, tem como representante principal o Guian. Tá? Então, se o primeiro Odu ficou lá em cima, ele é a espiritualidade. E se o segundo Odu era as trevas, e era uma bola preta, ele veio para baixo, ao inverso de Egionila, que brilha de dia, né? A representação do sol, a claridade, a clarividência. E o Ecumedi ficou lá embaixo, o inverso de Egionila, né? Isso é evolução. Você tem que entender. Por isso existe Kumieri e Ariaxé. É uma das vertentes. Então, ó, o Ecumedi está lá embaixo, ao inverso. Dionila brilha no sol, tá? Durante o dia, o sol e durante o dia. Quem ilumina? O sol. A noite é escura, é trevas, mas a escuridão está lá embaixo da terra, o inverso de que está evidente do céu. Então pesquisa, estuda. Isso é evolução. Atender telefone, santo, Pombogira, Exu ganhando telefone celular, isso é evolução. Não há evolução. Isso é sacanagem. Isso é besterol. Então hoje eu estou trazendo esse tema aqui para vocês analisarem. Vejam que eu sempre trago um conteúdo para vocês diferenciado, para vocês pensarem. O problema está na mídia, tá? Não tem nada a ver com a gente, mas o exemplo tem a ver com a gente, porque isso não pode acontecer. Pode acontecer em Brasília, na casa de Axé não pode não. A casa de Axé quem manda não somos nós, são os orixás. E a voz dos orixás somos nós. Então, vamos observar o que é a evolução. Minha gente, obrigado pelo tempo que vocês vão destinar para observar o meu vídeo. Gostando, dê um likezinho, entendeu? Curta, compartilhe e comente, porque assim sendo, o YouTube vai ver que o produto é bom e vai destinar para mais pessoas. E eu continuo trazendo a vocês aqui esses desafios para fazer vocês pensar, para vocês observarem e entenderem e praticarem, né, o ato do bom filho de santo, do bom sacerdote, daquele que realmente tem conceito. Tá? Eu quero aproveitar rapidamente o tempo e fazer um comentário. Eu não lembro o nome do sacerdote que estava no YouTube, e ele falou uma coisa muito, mas muito interessante que eu nunca tinha visto ninguém falar, tá? Simplesmente, a gente não tem que fazer o orixá bater cabeça pra gente. Nós é que temos que ir lá. Isso é evolução, tá? O orixá não bate cabeça para ninguém, porque ele é supremo, mesmo que seja de Iaô, ele é supremo.
mesmo que seja Iaô. Então, eu peço perdão e desculpa ao sacerdote que comentou isso, tá? Eu prometo buscar de novo essa informação e lembrar o nome do sacerdote para homenageá-lo com um agradecimento e uma sabedoria divina. Nós não temos que obrigar o orixá a bater cabeça para a gente. Nós é que temos que ser humilde e ir lá. Sabe por quê? Porque eu sou matéria, nós somos matéria. Eles são espíritos. Um beijo no coração de cada um. A bênção a todos.